direção a tomar no ano novo envolve reflexão, planejamento e atitude. Não há um trajeto único, pois a direção ideal depende dos seus objetivos pessoais, profissionais e de bem-estar. Queremos convidar você a ter esse momento de autoavaliação e reflexão. Que direção tomar levando em conta o reino de Deus? Vamos pensar juntos sobre isso? Nos domingos de janeiro, às 9 horas da manhã, na IPI da Vila, Rua Rui Barbosa, 1074, Araraquara. Vem e vamos! Bom dia, muito bom estar com vocês novamente nesta manhã. Segundo domingo que a gente tem a oportunidade de trazer a mensagem, agradecer ao conselho, a Helena Gisele, carinho pelo convite, me acompanhar com os sogros dessa vez. No hino dos amigos e no hino dos sogros. Estão com a gente aí, o Jonas e a Fátima. E os meninos também vieram, eu falei que eles não vinham, né? Estavam na praia, na volta, não queriam descarregar a mudança, Marcão. Aí, agora que a mudança já descarregou, aí eles vieram. Estão aqui com a gente. Muito bem, nós damos continuidade a essa série de mensagens que nos convida a olhar para as direções no início desse novo ano. E eu quero meditar com você nessa manhã sobre um tema baseado em Mateus 6, de 25 a 27, desacelerando para viver. Mateus 6, de 25 a 27, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao pulso da sua vida? A gente vive num tempo em que parece que a gente não consegue mais desligar, né? A gente está conectado o tempo todo, parece que o tempo todo a gente tem que demonstrar que a gente é produtivo, que a gente tem que fazer algo, que a gente está fazendo algo. E aí os nossos dias, eles não são mais divididos naquilo que a gente quer fazer, mas eles são divididos em blocos daquilo que a gente precisa fazer. E a gente vai agrupando os minutos e pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta da agenda do dia? Será que eu vou chegar no fim do dia com tudo resolvido? Será que eu vou conseguir resolver realmente tudo? As nossas decisões, os nossos prazos, as nossas responsabilidades, as nossas agendas lotadas semanas à frente, e a gente trabalha não mais apenas durante o expediente. Parece que o trabalho invade a nossa casa, esse aparelho que a gente tem aí chamado celular, que é uma bênção, né? Ele deixa a gente conectado o tempo inteiro, e nesse turbilhão de coisas que acontecem na nossa vida, a nossa vida devocional parece ser uma vida que vai se cumprindo no automático, parece que vai se levando no automático. E nesse turbilhão surge uma pergunta que poucos ousam fazer em voz alta: será que eu estou vivendo ou apenas sobrevivendo no modo automático? É nesse contexto que as palavras de Jesus em Mateus 6 ressoam como uma força subversiva. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quando a gente lê esse texto, a gente às vezes esquece de quando Jesus falou sobre isso. Jesus estava recostado num monte do alto, falando para as pessoas que estavam abaixo dele, o sermão da montanha. E a gente esquece quem é o público que estava ouvindo. Porque Jesus não estava falando para um grupo de monges no deserto. Jesus não estava falando para os poderosos do palácio, que tem um monte de
ser sal para servi-los. Jesus estava falando para pescadores, para costureiras, para agricultores, para pessoas que dependiam que o clima e o mar estivesse bom para peixe, que o clima estivesse bom para o plantio, que as pessoas de fato necessitassem de uma túnica nova para que ela pudesse tirar o sustento dela, pessoas que tinham sim razões objetivas para se preocupar, tanto como nós hoje, e mesmo assim ele diz para essas pessoas: não andeis ansiosos. E veja, talvez você nunca tenha se apercebido disso, não é uma recomendação de Jesus, é uma proibição. Não andeis ansiosos. Jesus está nos proibindo de ser ansiosos. Difícil, hein? Agora eu dificultei, né? Agora ficou complicado, né? Mas por que essa proibição? Será que Jesus desconhece as pressões da vida? É claro que não. Ele chorou na morte de Lázaro, ele suou sangue no Getsêmani, ele conhece como nós somos, ele sabe o peso que carregamos, e é por isso mesmo que ele sabe o mal que a ansiedade pode causar. Por isso a proibição. E a proibição não é uma negação da realidade, ele está redirecionando a nossa confiança. A ansiedade não é apenas um estado emocional, é um sintoma espiritual, porque ela revela em quem ou em que eu estou depositando a minha segurança. E aqui talvez seja o cerne do ensinamento de Jesus acerca da ansiedade. A ansiedade, no fundo, é uma forma de incredulidade. Difícil, né? Se cremos verdadeiramente que Deus é nosso Pai, então eu tenho que viver como filho. Eu não tenho que viver como um órfão que não sabe quem é o Pai. E a diferença está não apenas em que o filho sabe quem é o seu pai, mas na certeza de que o seu pai é quem vai lhe prover tudo o que necessita. E por isso talvez o órfão vá acumular, vai estocar, vai planejar obsessivamente, porque ele sabe que ele depende de si, ele não tem a quem recorrer. Mas nós, como filhos de Deus, nós confiamos, porque nós sabemos que o nosso Pai cuida de nós. Veja, isso não é um convite à irresponsabilidade. A Bíblia exalta o trabalho, o planejamento prudente e a administração sábia. Só que há uma linha tênue entre responsabilidade e ansiedade, porque a responsabilidade age com sabedoria, mas descansa na soberania de Deus. A ansiedade age com desespero, como se dependesse exclusivamente de nós mesmos. Deus não nos proíbe de usar os meios necessários para a subsistência. Pelo contrário, Ele os instituiu. Mas Ele nos proíbe de nos inquietarmos, como se sem a nossa constante agitação, o mundo desabasse ao nosso redor. E é exatamente isso que a gente vive hoje. A ilusão de que se nós pararmos, se nós diminuirmos o ritmo, tudo vai desmoronar. As coisas não vão andar. A rotina da casa não vai se cumprir. O meu trabalho não vou conseguir fazer. Só que o Evangelho nos liberta dessa tirania. Ele nos chama a desacelerar, não por comodismo, mas por fé, a viver menos ansiedade, não por ingenuidade, mas por confiar na providência divina. E essa confiança não é cega. Jesus fundamenta essa confiança em 3 argumentos sólidos. Não é a vida mais do que o alimento. Observem as aves do céu. Qual de vós pode acrescentar um côvado à sua estatura? Hoje eu quero passar por estes pontos na mensagem, e eu quero explorar cada um desses pilares aqui nessa manhã, mas eu quero antes, ainda na introdução, dizer para você que desacelerar é um ato de obediência ao Evangelho, não é uma fuga do mundo. Jesus começa esse trecho dizendo: por isso fugi. Por isso fugi. E aí o que ele vai falar é uma conclusão lógica do que ele acabou de ensinar. Então a gente precisa parar no versículo 25 e voltar no versículo 24.
E o que o versículo 24 diz para a gente? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus. E as riquezas, é isso que diz o versículo 24, a ansiedade é um sintoma de um coração dividido. E o remédio é: faça terapia, tire férias, mas principalmente reoriente o coração para o reino de Deus. O Evangelho, ele veio não apenas para nos salvar do pecado no futuro, mas para nos libertar da ansiedade presente. Onde há Evangelho, ali há liberdade. E a ansiedade é o sintoma de um coração dividido. Quando Jesus proíbe a ansiedade, Ele não está oferecendo uma técnica de bem-estar emocional para a gente. Não está ensinando uma filosofia de indiferença ao sofrimento. Ele está revelando uma verdade espiritual. A ansiedade não é apenas um problema psicológico que precisa ser tratado, é um problema de aliança. Jesus declara: não, você não pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará ao outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Por isso que eu digo a vocês: não andeis ansiosos pela vossa vida. A Bíblia coloca o subtítulo ali e quebra a sequência para a gente, né? A gente tem que tirar esse subtítulo daí, porque ele está intimamente ligado. E aqui, por isso, é a chave. A proibição da ansiedade decorre diretamente da impossibilidade de servir a dois senhores. Porque quem vive ansioso está na prática servindo as riquezas, não a Deus. E servir as riquezas não trata apenas de acumular dinheiro. O termo usado aqui é mamonas, mamon, é a personificação de um sistema de segurança, de confiança do patrimônio, de ilusão de controle apenas pelos bens materiais. É o falso Deus Mamon, já condenado no Antigo Testamento, combatido no Antigo Testamento. E o que o coração ansioso faz? O coração ansioso diz: se eu tiver suficientemente guardado, eu vou estar seguro. Se a minha conta estiver ok, eu estarei seguro. Mas o que o coração de fé diz? Deus é meu Pai e eu estou seguro independentemente do meu saldo bancário. E aqui entra um ponto crucial. A ansiedade, muitas vezes, ela vai se disfarçar de prudência. Eu só quero garantir o futuro dos meus filhos. Eu só quero garantir a minha aposentadoria. Se eu não me preocupar, quem é que vai cuidar disso? E é verdade, a Bíblia elogia a prudência. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Mas perceba que diligência não é ansiedade. A diligência age com sabedoria e descansa em Deus. A ansiedade age com medo e descansa em si mesma. A diferença está no lugar da segurança. O crente prudente planeja e ora. O ansioso planeja e murmura. E é justamente essa postura que Jesus condena. Não o planejamento, mas a dependência emocional e espiritual das próprias estratégias. A ansiedade é uma forma de idolatria. E é isso mesmo, é uma idolatria. Porque no fundo o ansioso está dizendo a Deus: eu não confio que o Senhor cuidará de mim. Eu tenho que ter o controle. Eu preciso tomar o controle eu mesmo. E mais uma vez, isso é grave porque toca no cerne da fé. Porque a fé é a certeza do que não se vê. Então é confiança. Está mexendo com confiança. Confiança ativa na fidelidade de Deus. Mesmo quando as circunstâncias são obscuras. É recusar-se a permitir que a dor nos afaste da promessa. A ansiedade é uma descrença disfarçada de cuidado. E por que isso é especialmente perigoso para a gente? Porque a nossa cultura nos treinou a confiar no controle. Nós somos ensinados que sucesso vem do esforço, que segurança vem do planejamento, que dignidade vem de produtividade. Eu não sei quem inventou isso. E aos poucos, sem perceber,
a gente transfere essa lógica para a vida espiritual. Se eu orar o suficiente, Deus vai me ouvir. Se eu orar certinho, daquele jeitinho, no horário certo, do jeito certo, com as palavras certas, Deus me ouve. Quem disse isso? Se eu servir bastante a Deus na igreja, Deus vai ter um carinho especial por mim. Eu estarei seguro. Se eu não cometer nenhum erro, vai dar tudo certo. Só que o Evangelho diz o contrário disso. O Evangelho nos diz que você não está seguro por aquilo que você faz. Você está seguro por aquilo que Cristo fez. Essa é a mensagem do domingo passado, lembra? É o nosso propósito de vida. Nosso propósito de vida. A ansiedade, então, é um sintoma que a gente ainda não internalizou o que é a graça de Deus. Veja o que o apóstolo Pedro escreveu em sua carta a cristãos perseguidos, que tinham razões reais, palpáveis, porque estavam sendo perseguidos. E não é que eles estavam sendo perseguidos para serem encarcerados, era para ser morto mesmo. E aí a morte era de acordo com o gosto do governador, né? Fio de espada, leão, aí vai do gosto do governador. Mas Pedro escreve lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a gente, às vezes, na tradução, a gente perde um pouco o significado, né? O que o Almeida aqui e outras traduções traduzem como lançando, como lançai, no original, no grego, sabe quando você está assim, carregando aquele sacão de atum assim, nas costas, assim, e aí você precisa jogar, e aí você faz aquela força, joga, né? É isso aí, é lançar, é jogar com força, é arremessar para longe, é lançar longe a ansiedade, é para você se livrar. Para de carregar isso aí, joga fora, bem longe de você, porque Deus já está cuidando. Mas por que você vai lançar? Porque Ele tem cuidado de vós. Deus se importa profundamente, Ele tem interesse pessoal em cuidar da gente. Não é um cuidado distante, não é o relojoeiro que vai lá, acerta os tic-tacs do relógio e larga ele funcionando lá, não. Deus criou tudo que há, virou as portas e falou, está aí, tem o ritmo da vida, toquem a vida, não. Ele está conosco o tempo todo. O tempo todo. E Jesus reforça isso com uma retórica poderosa: não valeis vós mais do que as aves. Ele não disse assim, você não é mais útil que uma ave? Não. Ele disse, você não vale mais? Você é mais amado. Nós somos criados à imagem de Deus, nós somos resgatados pelo sangue de Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Se Deus cuida das aves, quanto mais vai cuidar de mim e de você. Amém. Então, quando a ansiedade bater na porta do seu coração, e ela vai bater, não ignore, não alimente com mais planejamento. Dobre o joelho e pergunte: do que eu estou realmente com medo? Em quem eu estou confiando agora? Eu estou vivendo como filho ou eu estou vivendo como um órfão que quer resolver por si mesmo? Entregue e confia no Pai. A cura para a ansiedade não está em eliminar as preocupações. Nós sempre vamos ter preocupações, mas está em restaurar a prioridade do coração. É Deus em primeiro. Deus em primeiro lugar. No fundo, a ansiedade é um pedido silencioso por mais fé. Deus, que nunca falha, está pronto a nos dar mais fé. Mas depois de nos alertar contra a ansiedade, como sintoma de um coração dividido, Jesus não nos manda repetir uma fórmula mental, nem meditar em frases de efeito. Ele nos dá uma nova ordem. A primeira é: não andeis ansiosos. Agora, para você não andar ansioso, sabe o que você faz?
você observa as aves do céu. Jesus está ali sentado no monte, falando com profundidade sobre você não servir a riqueza e servir a Deus, sobre você não andar ansioso, e aí, de repente, do nada, Jesus diz e fala: gente, observem aí as aves do céu. Observem. Observem. A gente observa tanta coisa. Observa as aves do céu, não pela tela do celular, não. Observa mesmo, né? Olhando. Olha a criação, olha a natureza. Jesus está te chamando a uma contemplação atenta daquilo que Deus criou. E não é um exercício de poesia romântica, você pode até ter esse exercício também, é bom, não tem problema nenhum. Mas é um ato de fé racional. Na tradição bíblica, a natureza, a criação, não é um cenário. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada sobre isso. A gente lê lá no Apocalipse que teremos novos céus e nova terra, e aí a gente fala assim: essa daqui é só é só um puxadinho onde Deus colocou a gente, né? Não. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 20. Jesus está nos conduzindo para uma teologia natural prática. Olhe para as aves do céu e veja ali o caráter daquele que nos criou. Veja ali o caráter de Deus. E o que eu tenho que observar? Jesus vai dizer para a gente: não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros. É exatamente o contrário do que a gente faz, né? É o oposto. E Jesus está dizendo: olha para as aves do céu. Elas não plantam sementes para a colheita futura, elas não armazenam os frutos do trabalho, elas não acumulam reservas para tempos de escassez. Em outras palavras, as aves vivem sem um planejamento estratégico, sem um orçamento definido, sem estoque de segurança, e mesmo assim, ou justamente por isso, elas são sustentadas. Jesus então faz uma pergunta que aqui já é retórica, né? Não valeis vós muito mais do que elas? Vocês valem muito mais do que elas. Ele não diz vocês não são mais úteis, vocês não são mais produtivos, vocês não semeiam muito melhor do que as aves, vocês não recolhem nos celeiros muito melhor do que as aves, vocês não estocam e planejam muito melhor do que as aves. Jesus não pergunta isso. Jesus pergunta: vocês não valem mais do que as aves? E nós valemos, porque nós somos criados para um relacionamento pessoal com Deus, nós somos resgatados não com ouro e com prata, mas com o sangue precioso de Cristo, nós somos chamados filhos de Deus, e a providência divina não é uma força impessoal que distribui recursos de forma genérica, é o cuidado atento de um Pai Celestial, que conhece até o número de fios de cabelo na sua cabeça. O Marcão estava dizendo que eu não tinha mais cabelo para cair, mas eu ainda tenho uns fios de cabelo aqui, eu não sei quantos, mas eu sei de uma pessoa que sabe quantos tem aqui. Você acha que é pouco? Deus sabe quantos tem, eu não sei, né? E essa é uma verdade que não apenas nos consola, mas ela é revolucionária para a nossa espiritualidade. Quantos de nós, mesmo após décadas de fé, ainda vivemos como se a provisão dependesse exclusivamente do nosso esforço? A gente planeja, calcula, economiza, investe. Isso é bom, pode continuar fazendo, não tem problema nenhum. Mas no fundo, a nossa paz está condicionada ao sucesso dessas estratégias. Porque aí se os investimentos caem, a ansiedade cresce. Se o emprego ameaça, o sono foge. Por quê? Porque mesmo sem perceber, a gente transfere a nossa confiança do Criador para a criação. A gente transfere a nossa confiança do Deus vivo
para os mecanismos econômicos, do Pai Celestial para o saldo bancário, de Deus para as riquezas, para usar a linguagem que Mateus usa aqui no discurso de Jesus. Só que Jesus nos chama de volta à fonte verdadeira da segurança. O vosso Pai Celestial a sustenta. E é o Pai Celestial. Não é a natureza, não é o universo, não é a sorte, não é o acaso. É o Pai que sustenta as aves. É a intimidade, a responsabilidade. E na cultura judaica do primeiro século, o termo pai já era bastante conhecido para se referir a Deus, como uma forma de dizer que Ele é aquele que provê e sustenta todas as coisas. Só que Jesus usa isso com uma familiaridade sem precedentes. Ele não disse, Deus alimenta as aves, ele diz, o vosso Pai, o mesmo Deus que alimenta as aves, é o seu Pai, é o mesmo Pai. Você não está mercendo a casa, você está sob o cuidado filial do Criador. E a observação da criação nos liberta da ilusão do controle absoluto. As aves não controlam o clima, as estações, a disponibilidade de alimento. Elas vivem no fluxo da providência. E não é isso que a gente precisa aprender. A gente foi ensinado desde muito pequeno, e aí os mais antigos vão se lembrar mais disso, porque vivemos naquele período em que você ia de manhã, o preço do pão era um, na hora do almoço era outro, no fim da tarde era outro, né? Então, dependendo, às vezes o preço aumentava, às vezes o preço diminuía, mas você não sabia para onde você ia, né? Então você fala, eu não vou comprar agora, eu vou para a tarde, o preço vai cair, você voltava, o preço subia. E aí a gente foi ensinado a prever, planejar, otimizar, mitigar, como se o futuro estivesse inteiramente nas nossas mãos. Só que a Bíblia nos lembra, e o apóstolo Tiago escreve, vós não sabeis o que vos sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece no instante e logo se dissipa. É igual, sabe aquele dia que está frio? Enfim, Araraquara está frio, é raridade, né? Mas tem dia que faz frio aqui em Araraquara. Tem que estar falando assim, com a mão assim, ó. Isso aqui, vaporzinho branco, é a vida. Essa neblina aí que o texto está dizendo. Ela aparece, já some. Já desaparece. Mas quando você contempla a criação, isso é um antídoto espiritual contra a arrogância do controle. Você percebe que você não controla absolutamente nada. Ontem à noite a gente voltava de Sorocaba para cá, e aí, passando em Indaiatuba, saindo de Sorocaba, um pé d'água. Chuva. Passou em tudo, tem chuva. Passou em Indaiatuba, tem chuva. Virou ali na Bandeirantes para pegar em direção a Anguera, chuva. Limeira, sem chuva. Daqui a pouco, um pé d'água que não dava para enxergar na frente. E foi assim a viagem inteira. Parece que Deus estava lá em cima assim, apertando o botão do sol. Eu não tenho controle sobre isso, eu não sei dizer como vai chover, mas eu posso confiar, eu posso descansar no Senhor. Isso não é passividade, é descansar com o coração. E talvez o maior obstáculo para a nossa fé não seja a falta de evidências, mas a falta de atenção, porque a gente vive tão curvado sobre os nossos problemas que a gente não levanta os olhos para olhar para o céu e para contemplar as aves. É muito umbigo aqui, né? O meu problema, a minha situação, oh meu Deus. Não, é óbvio. A vida está acontecendo. Deus criou tudo isso, Ele cuida da gente. E Jesus está nos convidando a fazer isso agora, porque Deus governa, Deus provê, Deus cuida. E depois de nos alertar contra a ansiedade, como um sintoma de coração dividido, depois de nos convidar a contemplar a providência divina nas águas do céu, Jesus agora nos confronta com uma verdade incômoda, porém libertadora. Qual de vós, por ocioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Nova Versão Transformadora traduz assim: qual de vocês, por mais preocupado que seja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Eu teria sido mais ousado na tradução e ao invés de usar 1 hora, colocaria 1 segundo. Porque não é uma pergunta retórica, no sentido de exigir uma resposta. É uma pergunta irônica de Jesus. É uma pergunta irônica. Porque Jesus está aqui expondo a absoluta inutilidade da ansiedade. A ansiedade consome nossa energia, perturba nosso sono, envenena nosso relacionamento, paralisa nossa capacidade de decisão. E o que ela produz no final? Nada. Absolutamente nada. A ansiedade não vai curar suas doenças, não vai evitar acidentes, não vai garantir sucesso, não vai prolongar a sua vida. Pelo contrário, a medicina já confirmou o que Jesus já sabia 2000 anos atrás. A ansiedade, principalmente a crônica, prejudica a sua saúde física e a sua saúde mental. Estresse prolongado enfraquece o sistema imunológico, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, acelera o envelhecimento celular. Olha, coisa boa que é a ansiedade, não? E a gente continua ansioso. Jesus nos convida a uma avaliação racional da ansiedade. Se ela não resolve nada, por que eu continuo ansioso? Por que eu continuo me preocupando? A gente foi treinado para resolver problemas. A gente foi treinado para que quando algo ameaça a nossa estabilidade, a nossa primeira reação seja querer resolver. Quando o problema chega na nossa vida, no primeiro momento a gente lamenta, no outro a gente fica espantado, mas logo em seguida a gente quer buscar solução. E a gente esquece de confiar em Deus. Tem coisas que não dependem da gente. Não adianta o que eu vou fazer. A economia, a saúde, o futuro de um filho, o envelhecimento do próprio corpo, como é que eu controlo tudo isso? E aí, nessas brechas, a ansiedade vai entrando e se filtra, como uma falsa sensação de controle. E aí Paulo, escrevendo lá a cristãos na cidade de Filipos, que também enfrentavam perseguição real, diante dessa perseguição real, Paulo não mandou para eles um planejamento estratégico de como combater a perseguição, não deu um plano de guerra, nada disso. Paulo disse para eles lá em Filipenses 4,6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, está sendo perseguido, o problema está batendo na sua porta, não fica ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E aí no verso seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então primeiro você entrega, depois vem a paz. Acontece que a gente quer a paz e não quer entregar, né? Oh Deus, me dá paz para passar por essa situação. Você já entregou a situação para Deus? Já falou assim: Deus, diz aí, para onde que eu vou para resolver isso? Mas você quer a paz. A paz não vem do controle, a paz vem da rendição. E se render a Deus não é passividade, é confiança. Talvez nessa altura você já esteja aí pensando: pastor, já tem que entregar. Mas a ansiedade volta. E ela volta mesmo, é que nem onda do mar, né? E volta, recua e volta. Só que cada vez que você reconhece a sua inutilidade e você escolhe lançar essa ansiedade sobre Cristo, você está exercitando a sua fé. E veja, entregar para Cristo não é ignorar a realidade, é reconhecer que Cristo é maior do que a realidade. Por isso, quando a ansiedade vier, não lute contra ela. Não tente planejar, elaborar planos. Entrega para Deus. Descansa. Existem situações que não vão se resolver naquele dia, naquela hora. A vida tem um ritmo próprio. Espera. Espera e confia. Cristo
perdoou os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, as nossas cargas e as nossas ansiedades. E Ele nos oferece em troca um jugo suave e um fardo leve. Então nós vimos até aqui que a ansiedade é um sintoma de coração dividido, que a criação testemunha da providência divina, e que a ansiedade, por mais intensa que seja, é absolutamente inútil diante da soberania de Deus. E aí vem uma pergunta para a gente: se eu não devo viver ansioso, como eu devo viver? Jesus responde essa pergunta no verso 33. Buscai, pois, ou pois aí de novo, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Você não pode servir a Deus das riquezas, por isso você não deve andar ansioso. Então, se você não deve andar ansioso, você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só que para você buscar, tem um movimento que você precisa fazer antes. O que acontece quando você está dirigindo na estrada e você freia bruscamente? Seu carro aciona ali o sistema de freio, você é jogado para frente, né? A mala se desajeita lá atrás, tudo bagunça, né? Quando o freio é brusca, né? Então, buscar em Deus e sua justiça, você vai desacelerar. Desacelerar. Você vai começar a colocar as coisas não no seu ritmo, ou no ritmo que querem te impor. Você vai começar a colocar as coisas no ritmo de Deus. E isso não é preguiça, não é fuga, não é irresponsabilidade. Na tradição bíblica, desacelerar é uma disciplina espiritual intencional, instituída por Deus desde a criação. Vem comigo. Logo lá no início, na Bíblia, em Gênesis 2, diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu sei, pastor, 6 dias da criação, no 7º Deus descansou. Sabe uma coisa interessante? O descanso precede a queda. O descanso precede a queda, é antes do pecado. O descanso é instituído antes da queda do homem. Antes da queda do homem. O descanso não é consequência do pecado. Descanso não é preguiça. Não é. Descanso é parte do projeto original de Deus para a humanidade. O descanso é, portanto, santo, bom e necessário. E aí, mais tarde, lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, de 8 a 11, o mandamento do sábado é dado não como um fardo, mas como libertação. Só que há algo ainda mais profundo. O sábado foi dado após a libertação do Egito. Descanso instituído antes da queda, uma série de coisas acontecem. O povo escravo do Egito, logo após que é liberto da escravidão do Egito, o sábado vem. Deuteronômio 5,15, Moisés acrescenta: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. O sábado é o antídoto contra a espiritualidade da escravidão. No Egito, os hebreus trabalhavam sem descanso, sob o chicote da produtividade implacável. A lógica do faraó era muito simples: se você parar, a obra para; se a obra parar, você morre. É isso. Mas não é essa a lógica que estão tentando empurrar para a gente agora? Trabalhe enquanto eles dormem. Enquanto um sonho com sucesso, a gente não descansa até ter sucesso. Foguete não tem ré. Só que o Evangelho nos liberta dessa tirania. Porque o sábado não é apenas um dia, é uma declaração: Deus governa o mundo, e eu não sou indispensável. Jesus, o Senhor do sábado, reafirma essa liberdade. Em Marcos 6,31, quando ele olha os seus discípulos exaustos pelo ministério, ele diz: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para lá comer.
visto serem numerosos os que iam e vinham. Eles estavam fazendo a obra de Deus, pregando, curando, libertando. E o que é que o Senhor da obra diz? Ei, para, vem cá, descansa, para você sempre comer, descansar, repousar. Até o serviço a Deus pode se tornar idolatria se não for sustentado pelo descanso. Descanso, não apenas no corpo, mas descanso em Deus. Lembre-se, Deus não nos chamou para fazer, Deus nos chamou para ser. E porque somos, fazemos. Porque somos amados, porque somos templo do Espírito, porque somos testemunhas da graça, nós agimos, fazemos e vivemos como discípulos. O salmista declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai, para, solta, larga. Para de lutar, se renda ao Senhor. Deus não é conhecido na agitação, Deus é reconhecido no repouso confiante. E Jesus viveu isso com perfeição. Ele tinha a criação e o universo inteiro para salvar. Ele se levantava de madrugada para orar no lugar deserto, dormia em meio à tempestade, chorava, descansava, celebrava, caminhava rapidamente, caminhava lentamente. A produtividade de Jesus não fluía do descanso, não fluía para o descanso, fluía do descanso. O que ele descansava, ele fazia, não é o contrário. Hoje a cultura nos vende a ideia de que precisamos descansar para ser mais produtivos. E é por isso que está essa briga aí dos caras 6 por 1 e 5 por 2. Porque tem gente que acha que 2 dias de descanso é muito, que um está o suficiente para a pessoa descansar e continuar trabalhando. Não, 2 dias é pouco, tinha que ser 3. Porque é necessário descansar. E é isso que está nessa discussão. O 1 é o suficiente para você continuar produzindo, não é para você viver. Não é para você pegar o seu filho, o seu neto e caminhar no parque com ele. Não é para você sentar no sofá e ficar de bode, sabe? Assim, só lá no sofá, o que você está fazendo? Nada. É pecado não fazer nada? Não. É descanso. É descanso. É descanso. Desacelerar a disciplina. Eu quero finalizar com as palavras de Jesus no verso 33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. É buscar primeiro, não é buscar apenas, não é buscar quando dá, não é isso, é colocar o reino no centro de tudo. Mas afinal, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é um lugar geográfico, não é um sistema religioso, não é uma ideologia política. O reino de Deus é a governança real, ativa e transformadora de Deus sobre todas as coisas, especialmente sobre o coração humano. É onde a vontade de Deus é feita, na terra como no céu. É onde a graça suplanta a meritocracia. É onde o amor é mais forte que o medo. É onde a cruz é mais poderosa que o controle. E buscar esse reino é uma busca passiva. Você vai buscar, mas você não vai deliberadamente sair correndo. Não somos nós que instauramos o reino de Deus. O reino de Deus não depende de mim, já nos foi dado. Jesus já inaugurou na cruz e vai consumir na sua volta. Maranata, vem Senhor Jesus. E nós entramos nele pela fé e vivemos nele pela obediência. Então buscar o reino é uma decisão, é viver cada decisão que eu vou tomar à luz da eternidade. À luz da eternidade. É usar os bens terrenos como administradores fiéis, não como donos. É colocar as relações humanas acima dos interesses, é buscar a justiça de Deus. E é justamente nesse buscar
que nós encontramos a verdadeira desaceleração. Porque quando o reino é primeiro, o sucesso profissional deixa de ser ídolo, a estabilidade financeira deixa de ser a segurança última, a saúde deixa de ser uma obsessão, o futuro deixa de ser prisão. Tudo isso ainda importa, mas nada disso define a nossa identidade. A nossa identidade está em Cristo, o reino. Está em Cristo, o reino do reino. E essa é a liberdade que o mundo não pode dar. Buscar primeiro o reino de Deus, então, é trocar o jugo da ansiedade pelo jugo de Cristo. E quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, algo surpreendente acontece. Todas as coisas me são acrescentadas. Ou seja, Deus fornece tudo no tempo e na medida certa. O cristão é, em última análise, alguém grato pela sua salvação em Cristo Jesus e satisfeito com aquilo que Deus nos proveu. Deus não promete riqueza, Deus promete suficiência. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor Jesus. Nos dai hoje o pão que é o suficiente. Ele não nos promete a ausência de problemas, mas Ele nos garante: eu estou convosco até a consumação dos tempos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Foi na cruz que Cristo levou sobre si os nossos pecados, nossas ansiedades, nossos medos, nossas cargas. E Ele ressuscitou para nos dar uma nova maneira de viver. Não na pressa do mundo, mas no ritmo da graça. Não na ansiedade do controle, mas na paz da confiança. O pastor só pregou muito hoje. Para a gente desacelerar. Foi de propósito. O sermão de hoje foi mais tranquilo por causa disso. Para você não andar ansioso com o almoço. Para você entender que agora é o tempo de ouvir. Eu não controlo, eu confio. Eu não corro desesperadamente, eu descanso. Como um filho cansado descansa no colo do pai e da mãe, eu descanso nos braços do meu Pai, do meu Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de desacelerar para viver segundo o Evangelho. Saia da prisão da ansiedade. Onde olha o Evangelho, ali a liberdade. Cristo a liberdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.